Pessoal, dando sequência ao nosso curso Desenvolvimento Web com Django, nessa aula de hoje estaremos apresentando um conteúdo sobre templates. Aqui eu trago o objetivo proposto, que é a criação de um template base com o uso do recurso dinâmico block. Em linhas gerais, só para que a gente possa entender como é que a gente desenvolve um template, né? Então, a gente desenvolve fazendo uso de da linguagem HTML, né? E por fazer uso do HTML, a gente acaba podendo também fazer uso de algumas linguagens que trabalham de forma conjunta com HTML, como é o caso do CSS, como é o caso da linguagem de programação JavaScript e também como é o caso do framework Bootstrap. Aqui nessa aula, a gente vai estar utilizando um template já pré-pronto, né, que é esse template aqui. Então, esse template aqui ele traz código HTML dentro do framework Bootstrap, ou seja, fazendo uso de propriedades do Bootstrap. Eu optei por trabalhar com o Bootstrap para, de certo modo, simplificar, né, o nosso código de template. Aqui eu trago o código do nosso template. Então, é um código HTML. O HTML aqui ele é subdividido, né, em duas tags filhas diretas de HTML, que é o cabeçalho de metadados. Contém informações sobre o título da página. E aqui também a gente traz um link para fazer a importação das classes do Bootstrap. Então, para que a gente possa usar Bootstrap, a gente faz a inclusão desse link. Na nossa região do corpo da página, né, que compreende esse corpo da página? Todas essas informações que estão visíveis aqui para nós. Tá? Aqui a gente tem um cabeçalho, e esse cabeçalho ele é definido através das tags de abertura header. Ela abre aqui na linha 11 e fecha na linha 34. E o que é que nós temos dentro desse cabeçalho? Nós temos um título, centro médico, que ele possui um link, né? Então, quando eu passo o cursor do mouse aqui sobre o título, observem que ele é um link. Então, ele vai apontar para algum endereço que a gente pode estar configurando mais à frente. E nós temos também as opções no nosso menu. Paciente, médico, atendente, consultas. Cada uma dessas opções vão apontar para dados dos modelos que nós criamos nas aulas anteriores. Então, quando eu clico aqui em paciente, ele vai reaproveitar toda a parte do cabeçalho e do rodapé e somente vai carregar as informações do paciente nessa região do meio, que é a nossa área principal, que é essa região aqui. Opa! A nossa área principal é toda essa região aqui. Aqui eu trago um modelo de exemplo, mas como nossa área principal ela vai carregar os dados de cada modelo de dados, né? Carregar os dados do paciente, do médico, do atendente, de consulta. Esse conteúdo no nosso arquivo base, que é o arquivo que nós vamos criar nessa aula de hoje, ele vai ser dinâmico, ou seja, eu não posso estar colocando essas informações aqui dentro. Eu trouxe elas para que a gente tenha um norte, né? E um exemplo de um conteúdo que nós podemos estar apresentando dentro dessa região. Mas como essa região vai ser alimentada de forma dinâmica por cada página,
Então, eu vou estar pagando todos esses dados que eu coloquei aqui como exemplo. Eu trouxe esses exemplos aqui, né, porque que eu trago modelos de localizações e eu quero estar mantendo essa estrutura de localização em cada página. E qual o objetivo disso? Primeiro, facilitar o acesso, né, à navegação hierárquica dos nossos elementos e também para que a gente possa identificar em que página a gente está. Exemplo, a primeira página é a página de home. A gente pode chamar isso aqui de raiz. É como se fosse o barra. Para os que estudam Linux, né, como se isso aqui fosse o barra, o raiz. É a primeira página que a gente acessa quando a gente coloca qualquer endereço de página. E as demais páginas, elas são níveis hierárquicos, né, posterior ao barra, que é o home. Por exemplo, se eu acessar aqui paciente, eu vou estar mostrando aqui essa localização. Então, eu vou estar dentro de paciente, que é uma página que está logo após o home, que é a página raiz, a página principal. Como eu estou em pacientes, observe que aqui não é link, é somente a informação da página que eu estou acessando. Só que o nível anterior eu posso acessar de volta clicando aqui. Então, estou dentro de pacientes, mas caso eu queira voltar para home, eu clico aqui em home. Em pacientes, a gente vai ter, né, uma lista de pacientes e nós teremos também um botão para cadastrar novos pacientes. Então, quando o usuário clicar nesse botão, ele vai entrar no nível posterior a pacientes e o nível que ele vai acessar vai ser cadastrar paciente. Então, dentro desse nível, ele pode voltar para o nível anterior, clicando aqui em pacientes, ou voltar para a raiz, clicando em home. Então, isso aqui é somente um modelo de base para a gente. Só que no nosso arquivo de template base, todas as informações do nosso main, que são essas informações aqui, elas vão ser geradas de forma dinâmica, ou seja, essas informações aqui a gente não vai utilizar no nosso arquivo base. Mas vamos para a prática para que a gente possa entender melhor como isso vai funcionar. Então, eu vou copiar todo esse arquivo aqui, todo esse código de template. Eu vou abrir o VS Code, o meu projeto. Então, aqui dentro do VS Code, nós temos uma pasta de templates. São as páginas da nossa aplicação, né? Então, aqui no diretório templates vai estar as páginas da nossa aplicação. E essas páginas da nossa aplicação, elas vão usar um arquivo template base, que é esse que nós vamos criar nessa aula. E esse arquivo template base é importante porque vai nos economizar muito código na construção das próximas páginas. Então, toda a estrutura que a gente vai estar definindo no nosso arquivo base, ela não precisará ser reescrita nas páginas seguintes. A gente vai estar reaproveitando todo esse código e somente alimentando o conteúdo dinâmico. Então, vamos lá, né? Então, vamos criar o nosso arquivo base. Vou clicar com o botão direito na pasta de templates. Vou escolher a opção Novo Arquivo. Vou chamar isso de base.html. Aqui dentro eu vou colar todo o código que eu mostrei para vocês. Então, esse código aqui é a nossa base, né? É a nossa estrutura padrão para todas as outras páginas. Então, todas as outras páginas vão seguir essa estrutura aqui. Só que, como eu coloquei para vocês,
O conteúdo do main, ele vai ser um conteúdo dinâmico. E por ser um conteúdo dinâmico, no Django, a definição de um conteúdo dinâmico se dá da seguinte forma. Então, eu vou abrir chave, colocar por cento, e aqui dentro eu vou colocar block, para dizer que aqui é um bloco dinâmico, e eu preciso dar um nome para esse bloco dinâmico. Posso dar qualquer nome. Vou chamar isso de conteúdo. Esse bloco ele precisa ser fechado, e o fechamento se dá da mesma forma. Só que, ao invés de usarmos block, vamos usar o end block. Então, é a finalização do bloco. Aqui inicia e aqui finaliza o nosso bloco. Então, aqui nós criamos um bloco dinâmico. A gente pode denominar isso como uma tag de abertura e uma tag de fechamento. Essa estrutura aqui, a gente vai ver que a gente utiliza ela para outras coisas, como, por exemplo, para fazer um loop, para executar alguns códigos que são predefinidos pelo Django. Então, aqui o nosso arquivo ele já está pronto para ser o nosso arquivo base template. Nosso cabeçalho vai ser estático, as informações serão sempre essas, não muda. Nosso cabeçalho de metadados também será o mesmo para todas as páginas. E o nosso rodapé também vai ser um rodapé estático e padrão em todas as páginas da nossa aplicação. A única coisa que vai mudar de uma página para outra vai ser o conteúdo do main, que vai ser gerado através de um conteúdo dinâmico. Tá ok? Então, vou finalizar essa aula de hoje. E na próxima aula a gente vai estar criando esse conteúdo dinâmico para que a gente possa estar fazendo uso desse template base. Tá ok? Valeu, pessoal. Até a próxima aula.